Boa tarde, pessoal. Me chamo Cláudio Medeiros, eu sou do grupo Acalanto Natal e hoje estou vice-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. E coube a minha tarefa de fazer um vídeo explicando como é que está a estrutura da nossa ANGAAD e como é que está a funcionalidade dessa estrutura. Nós passamos por essa gestão agora que modificou significativamente essa estrutura da ANGAAD e nós estamos aqui para esclarecer a todos os associados, que são os grupos de apoio à adoção, como é que funciona, certo? Então o primeiro passo para mostrar para vocês é que a ANGAAD é uma associação sem fins econômicos, sem nenhuma finalidade lucrativa, não tem nenhuma vinculação partidária, nem política e nem religiosa. E ela é composta não por pessoas físicas, a ANGAAD é composta por grupos de apoio à adoção, que são associações, são pessoas jurídicas, né? Que têm a finalidade de trazer esse universo da adoção para toda a sociedade nacional, né? Motivando, incentivando e dando estrutura. Mas a ANGAAD tem esse papel importante de receber seus associados, receber as demandas que estão aí em todos os lugares do Brasil e que possa dar o suporte à distância. Para isso nós fizemos uma estrutura de gestão centralizada e descentralizada, né? Descentraliza, mas ao mesmo tempo deixa um vínculo hierárquico para que tudo esteja a par da diretoria executiva. Então, para isso, nós temos hoje quatro normas básicas que vão regrar todo esse funcionamento da ANGAAD. Primeiro é o estatuto que criou a própria associação e com o tempo foi se modificando, né? Então nós temos o nosso estatuto social. Depois nós temos o nosso regimento interno. O regimento interno é a norma que vai dizer, olha, a estrutura é essa e funciona desse jeitinho, dessa forma. Nós temos a carta de princípios, que são todos aqueles princípios norteadores da nossa associação, né, que estão pautados na ética, na moral, e que também é o documento em que o grupo de apoio à adoção assina, aceita para ser filiado a nós. Né? E temos, por fim, o regulamento da busca ativa. A busca ativa, um instrumento fantástico para fazer esse encontro de crianças e adolescentes que estão fora do perfil dos pretendentes, para que a gente consiga achar uma família para eles. Então, essa ferramenta é hoje feita por um grupo de Telegram da ANGAAD e nós temos um regulamento para nortear tudo isso. Então, nós temos hoje esses quatro regimentos, essas quatro normas que traçam todo o funcionamento da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Nós temos 8 órgãos, internos, ou seja, 8 órgãos na estrutura da ANGAAD. Nós temos a Assembleia Geral, nós temos a Diretoria Executiva, nós temos o Conselho Fiscal, nós temos as assessorias, temos as coordenações regionais, as comissões específicas, a coordenação da busca ativa e o Conselho Consultivo dos Ex-Presidentes. Então eu vou explicar um pouquinho de cada um desses órgãos que compõem hoje a estrutura da ANGAAD. Então vamos começar pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo, né? É o órgão que vai dar todas as diretrizes e definir tudo do que é necessário para essa vida da nossa Associação Nacional, né? Então, ela é composta por todos os associados à Assembleia Geral que estão em pleno gozo dos seus direitos de associado. Ou seja, aqueles que estão cumprindo as obrigações estipuladas no Estatuto e estão filiados à ANGAAD, esses associados compõem as Assembleias Gerais, que podem ser ordinárias e podem ser extraordinárias. As Assembleias Gerais Ordinárias, elas estão estipuladas no nosso Estatuto, que serão nos ENAPAs, nos Encontros Nacionais dos Grupos de Apoio à Adoção. E as extraordinárias, elas são requisitadas de 3 formas. Por 1/3 dos associados, pela diretoria executiva ou pelo Conselho Fiscal. Então nós temos hoje essa Assembleia Geral, que pode ser extraordinária ou ordinária. Ordinária nos ENAPAs e extraordinárias, quando é 1/3 dos associados que requer, a diretoria executiva que requer, ou então o Conselho Fiscal, certo? Nós temos então a diretoria executiva, que é o órgão que gere a ANGAAD, né? Que é composta por 9 membros: presidente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro, diretor de relações institucionais, diretor jurídico, diretor de relações públicas, diretor técnico e diretor financeiro. Então são 9 membros. Só é bom lembrar que esses cargos são preenchidos por pessoas físicas, mas que estão representando os seus grupos de apoio à adoção. Por exemplo, hoje a nossa presidente é a Sara Vargas, que está representando Pontes do Amor, que é o grupo de Uberlândia. Mas ela é pessoa física, lógico e claro, mas está representando uma pessoa jurídica, que é o grupo de apoio à adoção. Veja que nós temos esses cargos como cargos eletivos, ou seja, tem que ser pessoas que estão filiadas a grupos de apoio à adoção, que estão associados à ANGAAD, certo? Essas são a composição. Então nós temos presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor de relações institucionais, diretor jurídico, diretor de relações públicas, diretor técnico e diretor financeiro. Cada diretor, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro tem suas atribuições. Estão inteiramente ligados em outra estrutura, tá certo? Nós temos depois o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal também são pessoas filiadas a grupos de apoio à adoção que estão associados à ANGAAD. Nós temos 3 ativos, 3 efetivos e 3 suplentes, né? Então nós somos 6 do Conselho Fiscal, sendo 3 efetivos e 3 suplentes. Assim como a diretoria executiva, o Conselho Fiscal ele é eletivo, ou seja, é composto através de eleição. Depois nós temos as assessorias. As assessorias são de 3 a 5 membros. Nas assessorias não há obrigatoriedade que o membro, o assessor, deve ser filiado a um grupo de apoio à adoção que está associado à ANGAAD. Lá diz preferencialmente. Então, os assessores, não há a exigência de ser filiado a um GAA que esteja associado à ANGAAD. Há preferência. Então, preferencialmente, será um membro filiado a um grupo de apoio à adoção que está associado à ANGAAD. De 3 a 5 membros. Tá certo? Nós temos hoje 8 assessorias, né? 8 assessorias. Nós temos a assessoria de relações institucionais. O que é que a assessoria de relações institucionais faz? Ela tem essa ligação interna e externa, digamos assim, da ANGAAD com os demais órgãos fora da ANGAAD. Então nós temos a ANGAAD se associando ou se relacionando, melhor dizendo, com o Judiciário, se relacionando com o Congresso Nacional, se relacionando com o Conselho Nacional de Justiça. Então é essa assessoria que vai fazer essa ligação, que é o braço da ANGAAD nesse ponto, certo? Ela hoje tem um trabalho eficaz junto ao Congresso Nacional, onde é monitorado por essa assessoria os PLs, os projetos de leis, as emendas às constituições que referem o tema da infância e da juventude. Depois nós temos a assessoria, a segunda assessoria de captação de recursos e gestão de projetos. Essa assessoria, como o próprio nome está dizendo, ela está empenhada em trazer recursos monetários para a ANGAAD e desenvolvimento de projetos que tragam também recursos e apropriação de dinheiro para que a ANGAAD consiga, de fato, sobreviver, né? Ela hoje é dirigida pelo diretor financeiro. Então, essa associação de captação de recursos e gestão de projetos é dirigida pelo diretor financeiro. Assim como a relação, né, assessoria de relações institucionais, é dirigida pelo diretor de relações institucionais. Depois nós temos 3 assessorias interligadas: assessoria de serviço social, assessoria de pedagogia e assessoria de psicologia. Essas 3 assessorias possuem um único diretor que a dirige, que é o diretor técnico. A assessoria de serviço social é aquela de que tecnicamente vai resolver as questões que envolvem os grupos de apoio à adoção e a própria ANGAAD de cunho social. A de pedagogia, de cunho pedagógico, e a psicologia, de cunho psicológico, certo? Depois nós temos a assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação e a assessoria de tecnologia da informação. Essas outras 2 assessorias são dirigidas pelo diretor de relações públicas, certo? É o que vai trabalhar tanto a comunicação interna como a comunicação externa da ANGAAD
e o suporte de tecnologia de informação para que a ANGAAD possa alcançar esse país continental das formas em que a tecnologia possibilita instantaneidade e eficiência. Tá certo? Depois, por último, a gente tem a assessoria jurídica, que é dirigida pelo diretor jurídico, que também é uma assessoria que vai trabalhar de forma técnica as questões que envolvem o corpo jurídico da ANGAAD e o apoio aos grupos de apoio à adoção, também em todo o Brasil, referente às questões jurídicas. Então, nós temos essas assessorias que têm como dirigente esses diretores, tá certo? E com essas finalidades. Depois nós temos as coordenações regionais. As coordenações regionais são membros por região, ou seja, será um membro por cada região. Então nós temos hoje 5 coordenações regionais, da região sul, da região sudeste, da região centro-oeste, da região norte e da região nordeste. Cada região tem um membro que é o seu coordenador regional. E esse coordenador regional também, obrigatoriamente, tem que ser um membro filiado a um grupo de apoio à adoção que está associado à ANGAAD, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E a direção da coordenação regional, dessas coordenações regionais, é do diretor de Relações Públicas. Lembrando, o diretor de Relações Públicas já é responsável pela assessoria de tecnologia de informação, pela assessoria de comunicação e pelas coordenações regionais. Essa estrutura, coordenações regionais, ela é de extrema importância. Ela é o braço mais estendido da ANGAAD junto aos grupos de apoio à adoção, junto aos seus associados. É esse o caminho de entrada para requisitar o apoio da ANGAAD. É através do seu coordenador. E eu vou explicar isso mais na frente de forma mais detalhada. Mas é a ponta do braço da ANGAAD para chegar nos grupos de apoio à adoção. Depois nós temos as comissões específicas. Lembrando, as comissões específicas são comissões temporárias e têm o mesmo requisito, a mesma obrigatoriedade das assessorias, certo? Preferencialmente são membros filiados a grupos de apoio à adoção que estão associados à ANGAAD. Preferencialmente. Também de 3 a 5 membros. Só que, diferente das assessorias, as comissões específicas, elas são comissões de caráter temporário. Um exemplo, eu vou criar uma comissão específica para resolver uma crise que aconteceu, que está envolvendo a nossa instituição. Então, vai montar de 3 a 5 membros, temporariamente, para gerir aquela crise. Depois, passada a crise, a comissão é desfeita, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando, hipotético, para a aplicação das comissões específicas, certo? Depois nós temos a coordenação administrativa da busca ativa, que foi criado pelo regulamento da busca ativa, que é para analisar todas as omissões, todas as contradições da aplicação do regulamento da busca ativa no caso concreto, que é composta por determinação do regulamento de busca ativa pelo presidente da instituição, da ANGAAD, pelo diretor de Relações Públicas da ANGAAD, pelo diretor jurídico da ANGAAD e por 2 assessores da assessoria jurídica da ANGAAD. São 5 membros que formam a coordenação administrativa da busca ativa. E por último, nós temos o Conselho Consultivo, que é chamado por nós de Conselho Consultivo dos ex-presidentes da ANGAAD, porque ele é composto por todos os ex-presidentes da nossa associação. O Conselho Consultivo se reúne ordinariamente junto com a diretoria executiva no ENAPA. Isso está estipulado, inclusive, no Estatuto. E ele não tem nenhuma hierarquia sobre a gestão. Todas as decisões do Conselho Consultivo, como o próprio nome está dizendo, é só como consulta. A ANGAAD, através da sua diretoria executiva, tem total autonomia para aceitar ou não essa consultoria, né? Não tem hierarquia dos ex-presidentes sobre a gestão atual da ANGAAD, tá certo? Então esses são os órgãos que compõem a nossa associação. E como é que tem o funcionamento? Eu hoje estou em Natal, no Acalanto Natal, que é um grupo de apoio à adoção filiado à ANGAAD. E eu estou precisando, necessitando de um apoio jurídico da ANGAAD.
eu não posso, enquanto acalanto, ir direto na presidente, na Sara. Não, isso não seria. Se fizer, lógico, o presidente vai acolher a demanda e vai dar o canal correto de tramitar. A gente sempre está aqui para acolher os grupos de apoio à adoção. Mas o caminho correto, o caminho ordinário, é que nesse exemplo hipotético, que é uma necessidade jurídica hoje, no acalanto Natal, que está sediado em Natal, ele teria que procurar o seu coordenador regional, ou seja, o coordenador da região Nordeste, para dizer, olha, eu estou com essa demanda. Vocês podem me ajudar? Se o coordenador Nordeste tiver condições de resolver aquela demanda, ele já vai resolver aquela demanda imediatamente, porque ele é o braço da ANGAAD mais próximo. Aí ele vai analisar e vai dizer, olha, vou te dar a dica. E por que é importante isso? Porque o Coordenação Nordeste, ele tem o apoio, ele tem a ajuda da ANGAAD, mas tem o controle de todos os grupos do Nordeste. Então, se está acontecendo lá em Natal, de repente já está acontecendo no Maranhão, ou que está acontecendo no Ceará, ou que está acontecendo em Pernambuco, e ele já tem uma solução pronta. Por isso que ele está ali na coordenação regional. E aí ele vai dar, tá aqui, olha, Cláudio, aí em Natal, a solução é essa. Mas vamos supor que extrapolou o conhecimento dele. Aí ele vai subir a cadeia hierárquica. Ele vai chegar na direção de relações públicas. Ele vai procurar o diretor de relações públicas dizendo, olha, veio a demanda de Natal, eu sou o coordenador Nordeste, e aí eu não estou conseguindo resolver, não tenho solução, ele quer um apoio jurídico, então eu estou procurando a diretoria de relações públicas. O coordenador regional, ele não vai procurar direto a diretoria jurídica, ele tem que procurar a escadinha, o próximo degrau, que é o diretor de relações públicas, que pode ser que mesmo sendo jurídico, pela experiência do diretor de relações públicas, que já está coordenando todos os coordenadores no Brasil, já tem a solução. É uma forma de filtrar o problema. E aí ele resolve o problema. Mas vamos supor que o problema, de fato, extrapole o conhecimento do diretor de relações públicas. Aí ele vai encaminhar o problema para a diretoria executiva. Aí lembrando que a diretoria executiva estão todos os diretores, inclusive o diretor jurídico. Aí ele caminha o problema, o diretor de relações públicas, para o diretor jurídico que está dentro da diretoria executiva. E o diretor jurídico vai, caso sinta e acha que é necessário, pedir apoio à sua assessoria jurídica. Olha, estamos com problema em Natal, é essa a dificuldade, o que é que vocês acham? Aí o corpo de assessores da assessoria jurídica da ANGAAD vai dar um parecer, vai dar uma solução, e a escadinha vem descendo. O diretor passa a informação jurídica para o diretor de relações públicas, que passa por coordenador regional do Nordeste, no caso chega ao acalanto Natal. Pode até parecer burocrático isso, mas isso tem uma razão de ser. É a disseminação do conhecimento. Então por quê? Porque esse problema de Natal vai ficar de conhecimento do coordenador regional, do diretor de relações públicas, da diretoria executiva da ANGAAD, do diretor jurídico que está dentro da diretoria executiva e da assessoria jurídica. De forma que se tiver alguma dificuldade semelhante ou próxima, parecida, essa ideia vai estar disseminada e toda a estrutura vai funcionar caso aconteça em outra região. Assim como eu dei o exemplo da região Nordeste, a gente pode levar para o Sudeste, pode levar para o Sul, levar para o Centro-Oeste, pode levar para a região Norte. Na região Norte, nós temos mais dificuldades, porque temos poucos grupos, né? Então, e é uma região extremamente gigante, né? Do ponto de vista territorial. Então, se tem, de fato, uma demanda lá da região Norte, vai procurar o coordenador do Norte, que de repente já sabe, porque conversou com o coordenador do Nordeste. Se não resolver, vai para a diretoria de relações públicas. Se não resolver, sobe a escadinha de novo. Vai para a diretoria executiva e vai procurar qual é a assessoria que mais se aproxima. E não impede que essa discussão na diretoria executiva seja multidisciplinar, que o problema tenha cunho jurídico, mas que é necessário de um parecer de outras assessorias. Então pode ser que na escadinha, ao chegar na diretoria executiva, alguém diga assim, olha, realmente o problema é eminentemente jurídico, mas seria importante a gente pegar um parecer da assessoria de serviço social, da assessoria de pedagogia e da assessoria de psicologia. Isso tudo está sob o controle da diretoria executiva. Então, de forma estruturada e hierárquica, a dificuldade vai, o conhecimento é espalhado e a instituição
engrandece. Se pular a escadinha, vai de fato ser atendido. Se ligar direto para a diretora de Relações Públicas, ela vai atender, ela vai te acolher, mas ela vai ter que informar para o seu coordenador daquela região: olha, coordenador, o grupo dessa região me falou direto, é bom que você saiba, eu estou encaminhando o problema, eu estou resolvendo o problema assim. Né? A gente vai fazer com que a escadinha funcione, porque a estruturação, a ideia é disseminar o conhecimento, disseminar as soluções e que todo mundo possa trocar ideia da problemática que aconteceu em uma determinada cidade para que alcance toda a estrutura da ANGAD do ponto de vista do território nacional. Então, é a forma ordinária de funcionamento do grupo de apoio à adoção que é associado para chegar na solução das suas dificuldades, procurando auxílio da ANGAD. Bem, isso aí também não precisa ser especificamente só para grupo filiado. Né? A ANGAD também vai ajudar aquele, às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com o grupo de apoio da adoção na região ou na cidade, mas que pediu ajuda e alguém do grupo disse: olha, a gente não sabe, mas tem a ANGAD. E aí ela aciona o grupo de apoio à adoção, mesmo que a dificuldade não parta dentro do GAA, foi de fora do GAA, foi de alguém que não tem nenhum tipo de filiação, ou que não quis filiar, não tem problema. A gente vai acolher lá na ponta, através da coordenação regional, passar para a diretoria executiva, para a diretoria de Relações Públicas, depois para a diretoria executiva, seguindo a escadinha dentro do que é previsto no nosso regimento interno. Então é assim que funciona hoje a atual estruturação da ANGAD, dando braço em todas as pontas, em todas as direções do território nacional, para que sejam trazidas dificuldades e a gente possa dar as soluções. Importante, só uma pequena observação. Lógico que quando o problema é urgente, nós temos o bom senso de não aplicar esse caminho todo ordinário. Então, se o problema é de máxima urgência, lógico que a gente vai encaminhar logo para o setor, mas depois vai ter que se preocupar de mostrar essas informações para toda a estrutura, certo? O importante é que ninguém fique sem apoio, né? Nós temos um apoio ordinário, o apoio que a gente diz que é o normal, mas os caminhos mais curtos na hora da dificuldade. Então, se é uma emergência, aí a gente vai encaminhar direto para o setor, resolver o problema, mas depois a gente tem que comunicar toda a estrutura para que esse problema seja de conhecimento de todos e que possa auxiliar os demais associados. Bem, era esse recado que eu tinha para dar para vocês, espero que tenha ficado esclarecido, mas qualquer dúvida estamos à disposição para que não haja mais nenhum tipo de dificuldade, a gente possa se entender dentro dessa estrutura que foi criada. Somos um país muito grande, um país territorial, continental, e precisamos de uma estrutura mínima, organizada, hierárquica, para dar o nosso melhor atendimento com qualidade e urgência. E assim foi pensado por toda a coletividade, foi pensado através de vários debates, discussões pelas assembleias da ANGAD, e assim que está hoje definido, né? Mas que com o exercício tudo pode ser modificado. Se a gente entender que tem outros caminhos a seguir, a gente irá mudar dentro das assembleias, dentro da competência de cada órgão desse da ANGAD, para que cada associado seja sempre acolhido. Um beijo, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.